Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta e a gente segue com mais informações aqui do Legislativo Paulista, do Brasil e também do mundo. Voltamos a conversar com ele, o nosso repórter Guga Mendonça. Guga, quais as informações então de momento aqui para o Jornal da Rede Alesp que você traz para a gente? Guga, libera o seu áudio, por favor, para a gente. Não consigo te ouvir. E agora? Agora tá ok, né? Agora sim, Guga, diga lá. Então, mais uma vez, bom dia a você, bom dia a quem acompanha o Jornal da Rede Alesp. Pois é, hoje a partir das 16h30 nós temos aí a posse de um novo deputado aqui na Assembleia Legislativa, o professor Walter Vicione Gonçalves, de 74 anos, nascido na cidade de Casa Branca, no interior de São Paulo. Ele assume o mandato, né, já que o deputado Itamar Borges, do MDB, sai aqui da Assembleia Legislativa para assumir a Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Walter Vicione tem 74 anos, é professor e teve 45.753 votos no pleito de 2018. Como eu falei, ele é filiado ao MDB e é formado em educação pela Universidade Mackenzie no ano de 1970, um professor renomado que já foi superintendente do SESI São Paulo e também do Senai, foi diretor regional do Senai, também tem um histórico aí muito grande na área da educação. Hoje ele é consultor na área, desde 2019 que ele é consultor na área de educação, tem livros publicados também, viu, Júlia? E entre eles, Os Mitos e Equívocos da Formação Profissional, publicado em maio de 2014 pela editora Senai São Paulo, e o livro Na Trilha dos Saberes, uma possibilidade de educação além do reforço escolar. O Walter Vicione, ele assume hoje às 16 horas e 30 minutos, o cargo de deputado estadual, no qual ele foi eleito como primeiro suplente no pleito de 2018, viu, Júlia Stanzioni? É isso mesmo, Guga Mendonça. A Rede Alesp transmite, então, à tarde, justamente a posse do deputado professor Walter Vicione. E não só ele, né? Alguns outros deputados também tomaram posse recentemente aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, não é, Guga? Pois é, Júlia. A deputada Patrícia Bezerra, recentemente no lugar do deputado Cauê Macris, também o deputado Edson Giriboni assumiu recentemente, como o deputado Padre Afonso Lobato, são os deputados que tomaram posse aí nesse início de ano. Só um detalhe, uma curiosidade também em relação ao professor deputado Walter Vicione, que assume hoje, ele é titular da cadeira número 36 da Academia Paulista de Educação desde dezembro de 2018, viu, Júlia Stanzioni? Então, deputado Walter Vicione aí que assume a partir de hoje o mandato aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ele que é do MDB, mais um educador aqui na Assembleia Legislativa. É isso mesmo, Guga Mendonça, muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí no home office. Estamos à disposição, Júlia, qualquer coisa é só acionar. Um bom jornal a você e ao telespectador ligado aqui na Rede Alesp. Obrigada, Guga. O governador de São Paulo, João Dória, confirmou ontem os resultados do estudo de imunização em larga escala contra a Covid-19 realizada no município de Serrana, na região norte aqui do estado, batizado de Projeto S. Segundo João Dória, após a vacinação em massa, novos óbitos caíram em 95%, novas internações em 86% e novos casos sintomáticos em 80%. A atenuação da doença no município paulista foi registrada, enquanto outras cidades da região registraram um avanço da Covid-19 durante essa segunda onda da doença. Os estudos foram anunciados em fevereiro desse ano e duraram cerca de 4 meses. Pelo estudo, dos 45 mil habitantes do município,
Cerca de 30 mil com mais de 18 anos receberam as 2 doses da Coronavac e foram imunizados, então, contra o coronavírus. O município foi dividido em 25 áreas que formaram 4 grupos. Os grupos foram vacinados, um por vez, com uma semana de diferença. Serrana foi escolhida como alvo do estudo de vacinação em massa porque apresentava alto índice de contágio. A ideia do ensaio foi encenar o que poderia acontecer no país caso a vacinação não estivesse atrasada. O governador destacou que o estudo mostrou que, com 75% da população alvo imunizada, a pandemia na cidade de Serrana foi controlada. A gente fala agora aqui no Jornal da Rede Alesp sobre saneamento básico e também a crise hídrica. Frente aos problemas encarados pelo Brasil durante a pandemia da Covid-19, o acesso aos recursos hídricos também se torna um elemento crucial para a população brasileira, com os precários índices, então, aí de acesso à água, somado à ineficiência por parte do setor de saneamento básico em relação aos índices de perdas de água potável. E sobre esse assunto eu converso agora com o Pedro Skazufka, ele que é pesquisador do Instituto Trata Brasil. Bom dia, Pedro, tudo bem com você? Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Já o Pedro aqui com a gente para falar sobre essa questão de crise hídrica, saneamento básico. Agora sim, Pedro, bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Bom dia a todos. Pedro, gostaria que você falasse sobre esse estudo, quanto tempo durou e o que ele nos diz. Claro. Bom, o estudo realizado pelo Instituto Trata Brasil, ele traz um diagnóstico sobre a situação das perdas de água, tudo aquilo que é desperdiçado nos sistemas de abastecimento de água no Brasil. E o resultado ele é bastante preocupante, porque a gente chegou à conclusão que cerca de 40% de toda a água que é produzida ela é desperdiçada no país, seja por meio de vazamentos, as chamadas perdas físicas, ou as chamadas perdas comerciais, que envolvem fraudes ou problemas na medição de água. Então, esse é o principal resultado do estudo e ele mostra também uma grande disparidade em termos regionais. Ao mesmo tempo que a gente tem locais como a cidade como o estados da região norte, que tem perdas aí acima de 60%, a gente também tem cidades com bons indicadores, aí abaixo de 25%. Agora, Pedro, você disse uma coisa bem pontual e que talvez as pessoas não saibam, né? Essas perdas de água, não é? O quanto economicamente isso influencia nas cidades? Há uma relação de perda econômica com isso? Com certeza. Quando existe uma perda, né, no sistema de abastecimento de água, isso significa que para atender a mesma quantidade de pessoas, a concessionária ela vai ter que produzir mais água. Ou seja, pensando na média aí do Brasil, a cada 100 litros que são produzidos, apenas 60 litros a concessionária consegue efetivamente cobrar. Então, com isso, você tem uma situação em que você teve 40 litros ali que foram produzidos a mais. Isso significa maior custo de energia, maior custo com produtos químicos e outros custos associados ao sistema de produção de água. E isso, naturalmente, leva a um custo econômico. A nossa avaliação é que, reduzindo a perda de água do nível atual de 40% para um nível de 25% até o ano de 2033, que a gente considera realista, a gente calculou um ganho econômico esperado de 27 bilhões de reais no país como um todo. Isso que você traz para a gente não deixa de ser chocante, né? Porque a gente tem um país gigantesco, que ainda tem uma ineficiência com relação também a saneamento básico. Você está falando sobre as perdas econômicas e a gente sabe que se não temos um saneamento básico que corresponda ao mínimo necessário, também o país ele tem um acentuado de gasto com saúde muito maior. Vocês fizeram também essa correlação com relação ao saneamento básico? O estudo, a ênfase dele é na parte de perdas de água, Tá. mas é claro que a gente pode fazer essa interpretação, né? Na verdade,
é um problema sistêmico, né? Quando a gente tem uma ineficiência no abastecimento de água, isso faz com que você tenha menos recursos, né? Você desperdiça recursos que deveriam ficar no saneamento. Então, você tem um ciclo aí vicioso, em que você tem menos recursos, investe menos, fica mais distante da universalização dos serviços. Com isso, o nosso sistema, né, de abastecimento de água e de esgotamento sanitário não chega para todas as pessoas, e isso leva a uma necessidade maior de gastos com saúde, uma vez que você tem uma série de doenças que são causadas pela ausência de saneamento. Então, acho que a gente pode fazer essa inferência, né, de que existe uma relação entre uma maior ineficiência na prestação de serviço e o déficit no atendimento. Uma outra questão também que é importante a gente evidenciar aqui, até porque nos últimos dias a gente tem ouvido muito falar sobre crise hídrica, né? Talvez aqui no estado de São Paulo as pessoas que passaram por isso anos atrás entendam o quanto se fica cauteloso por esse momento. A gente sabe que o governo federal também emitiu um alerta de emergência hídrica aqui para São Paulo entre junho a setembro. Eu gostaria que você fizesse uma análise se esse momento de possível crise hídrica chegando aqui no nosso estado poderia ter sido evitado. Olha, eu acho que assim, vários estados aí do Brasil têm essa situação de uma possível crise hídrica, né? Em alguns lugares já com uma situação mais acentuada. O que entendemos é que o combate às perdas de água, ele vai ajudar para que nesses momentos de estresse hídrico você tenha uma situação um pouco mais confortável. Porque, é claro, se você tem um sistema que tem uma determinada capacidade de produção, se você tem uma situação em que as suas perdas físicas elas são menores, quando você tiver um momento de estresse hídrico, uma crise hídrica, em um sistema mais eficiente, você vai ter uma segurança hídrica maior. Então, eu acho que quando a gente pensa aí em médio, longo prazo, reduzir esse patamar atual de perdas, que no Brasil está em 40%, que se espera que alcance aí pelo menos 25% até o ano de 2033, a gente está falando também em aumentar, né, a segurança no abastecimento de água. Ou seja, você tem uma capacidade de produzir água e um sistema mais eficiente que consegue lidar melhor com essas situações de crise hídrica. Voltando para essa questão do saneamento, a Trata Brasil também fez um ranking de saneamento de 2021, né? Estou aproveitando e vendo aqui o site de vocês. O que esse ranking mostrou? O que mostra? O estado de São Paulo evoluiu nesse aspecto? E com relação ao Brasil, como é que a gente fica? O estudo, né, do ranking do saneamento é feito pelo Instituto Trata Brasil aí há mais de 10 anos. E ele observa, né, não os estados, mas ele observa as 100 maiores cidades do país. Então, esse ranking ele considera as dimensões de nível, né, eficácia no atendimento, então, o nível de atendimento em água, esgotamento sanitário, os investimentos que são realizados e também a situação das perdas de água. No Brasil, de forma geral, o que a gente observa é que cerca de 35 milhões de pessoas ainda não têm acesso ao abastecimento de água potável e cerca de 100 milhões de brasileiros não têm acesso à rede de tratamento de esgoto. Então, de forma geral, a gente tem visto uma evolução muito lenta nos sistemas de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. O estado de São Paulo ele tem uma situação melhor do que a média do Brasil, tanto para o abastecimento de água, quanto para coleta e tratamento de esgoto, embora ainda exista, sim, uma necessidade de aumentar os investimentos. Em relação aos municípios, como mencionei anteriormente, a gente tem situações muito díspares. Você tem um grupo de municípios, como é o caso do município de Santos, que foi o primeiro colocado no ranking, e que tem já níveis de universalização em água e esgoto, níveis de perdas de água mais baixos, mas também uma série de municípios que ainda tem uma deficiência grande no atendimento.
E o quanto, Pedro, nós temos um marco legal também do saneamento em vigor, enfim, que se imagina que com o marco essas projeções para o Brasil melhorem. Qual é a sua análise sobre ele? O novo marco regulatório do saneamento, que foi aprovado em 2020, ele atende uma série de preocupações que existem com esse nível de desenvolvimento do setor, que ele ainda é muito baixo. Então, o marco traz, por exemplo, uma meta, né? Você vai ter que ter metas para todos os municípios, para até o ano de 2033, alcançar o atendimento de 99% em água e 90% em esgotamento sanitário. O marco também tem um aspecto muito positivo, que é o de reforçar a importância da regulação dos serviços. Então, com tudo isso, o que se espera é que o novo marco ele atraia mais capital para o setor e aumente o nível de investimentos. A gente sabe que o nível de investimentos atualmente feito ele é insuficiente para universalizar os serviços até 2033. A gente vai ter que pelo menos dobrar, ou talvez até triplicar o nível de investimentos ao longo aí dos próximos 10, 12 anos, para conseguir levar, né, a expansão das redes de água e esgoto para todo o país. Nós estamos falando de crise hídrica, saneamento básico, uma questão que aqui, pelo menos no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, que todos, desde quando nascem, escutam, é sobre a questão de despoluição de Rio Pinheiros, Rio Tietê, e recentemente o governo do estado de São Paulo anunciou a captação de 100 milhões de dólares para o financiamento justamente da despoluição do Rio Pinheiros. Essas questões, né, de capitalizar recursos que ajudem nessa questão da despoluição, que também lá na frente vai ajudar na questão de saneamento básico, de crise hídrica, tudo se correlaciona, não é, Pedro? Com certeza, como já falamos aí ao longo da entrevista, você ter uma eficiência maior na prestação dos serviços, simbolizada aí nesse nível de perdas um pouco menor, isso faz com que você tenha mais recursos para investir, para conseguir captar recursos, para fazer investimentos de despoluição, para fazer investimentos, eventualmente, em novos sistemas produtores. Então, certamente existe uma correlação entre essa eficiência na prestação dos serviços e a realização dos investimentos. Além disso, quando uma concessionária vai tomar recursos, muitas vezes os financiadores eles exigem um determinado nível de indicadores. E um dos indicadores que muitas vezes é observado é realmente esse indicador de perdas de água. Então, você tem que ter um nível de perdas de água abaixo de determinado patamar para conseguir acessar alguns recursos. Até porque, Pedro, muita gente pode achar que nós temos água em abundância, que não é um recurso finito, e ele é um recurso finito, né? É aquele slogan, tem que saber usar. Com certeza, e quando pensamos em um local como a região metropolitana de São Paulo, a gente sabe, né, que a disponibilidade hídrica por habitante ela é baixa, né, porque a gente tem uma quantidade muito grande de pessoas numa região que não tem uma disponibilidade hídrica alta. Então, é muito importante saber usar e ter essa eficiência aí no abastecimento de água. Para essa eficiência, né? A gente tem, as suas respostas têm muito essa palavra, da eficiência. Para quem está acompanhando agora a entrevista e que não conhece a fundo o tema, para que essa eficiência aconteça, o que é preciso ter ou fazer? Olha, é necessário que as concessionárias tenham programas mais estruturados para combater, né, e reduzir as perdas. Esses programas vão envolver tanto a redução de perdas físicas, então envolve uma boa gestão da rede de abastecimento de água, investimentos para troca de redes mais antigas, saber detectar bem os vazamentos de água, então está ligado à gestão e investimentos na rede de água, e também combate às perdas comerciais, então poder fazer uma avaliação adequada do parque de hidrômetros, né, os medidores que estão na casa das pessoas, fazer as trocas quando necessário, ter programas de combate às fraudes. Então, envolve sempre
a gestão, seja de perdas físicas ou de perdas comerciais por parte das concessionárias. Perfeito, Pedro. Muito obrigada, viu, pela sua contribuição aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Eu é que agradeço, foi um prazer. No Tribuna Virtual de segunda-feira, dia 31 de maio, parlamentares fizeram uso do tempo regimental de 10 minutos para cada deputado. O primeiro a falar foi o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, que criticou o governo do estado pelo leilão da sede do Sindicato dos Metroviários. Você acompanha agora na reportagem de Tayana Conrad. Sede do Sindicato dos Metroviários, visita em diversos municípios e vacina para os usuários de transporte em massa foram destaques do Tribuna Virtual desta segunda-feira. O deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, aproveitou o espaço para falar da sede do Sindicato dos Metroviários. O governo Dória leiloou, privatizou um terreno no Tatuapé que era a sede do Sindicato dos Metroviários, um dos sindicatos mais combativos do Brasil. Governo Dória, de uma forma covarde, rasteira, né? Leiloou, vendeu o terreno com o prédio que foi praticamente construído pelos trabalhadores do metrô, através das suas contribuições. Um absurdo isso. E ele fez esse leilão para atacar o movimento sindical e, ao mesmo tempo, beneficiar a especulação imobiliária daquela região, que é muito alta. Foi isso que aconteceu. O deputado Gil Diniz comentou sobre a visita que fez em diversos municípios do estado para fiscalizar emendas destinadas. Estive viajando pelo interior de São Paulo, anotando as demandas da população, fiscalizando algumas emendas parlamentares impositivas que nós enviamos aí para os municípios, principalmente na questão da saúde pública, né? Setor, pasta tão importante nesse momento de pandemia aqui no estado de São Paulo e por todo o país. Nós sempre fizemos esse trabalho de ir em loco, mesmo nesse período de pandemia. Nós deputados, 94 deputados, temos essa prerrogativa de, inclusive, fiscalizar o governo estadual. Mas nós sempre fomos criticados por fazer aglomerações. Muitas vezes nós fomos a manifestações exigir, vejam só vocês, exigir o direito de levar alimento para as nossas famílias, levar o pão para alimentar os nossos filhos. E fomos acusados aí de genocidas, de fazer aglomeração, que não era momento de manifestação e tudo mais. O deputado Enio Tato, do PT, falou sobre o projeto de lei 243 de 2021, de sua autoria, que inclui os usuários do transporte público coletivo de massa entre os grupos prioritários no calendário de vacinação do Plano Estadual de Imunização contra a Covid-19. O maior problema hoje na cidade de São Paulo, na região metropolitana de São Paulo e nas regiões metropolitanas do estado de São Paulo e do Brasil é o problema da aglomeração no transporte coletivo. Isso não precisa a gente correr muito para ter certeza disso. É só a gente ir num terminal de ônibus ou ir numa estação de metrô ou de trem, todos os dias. De manhã, à tarde e muitas vezes durante o dia todo. É muita aglomeração, é muita gente que está sofrendo, né? É mais vulnerável, que está sofrendo com a contaminação. E tem dados já, pesquisas, principalmente da USP, que detecta isso e confirma isso, que o povo da periferia está sendo mais vitimizado, tem mais óbitos de que pessoas que trabalham em outras regiões da cidade de São Paulo. Por conta das recentes medidas restritivas do Plano São Paulo, as atividades parlamentares acontecem remotamente. O Tribuna Virtual é transmitido ao vivo a partir da 13h na programação da TV e no canal da Rede Alesp no YouTube. Conhecido como inflação do aluguel por balizar o reajuste da maioria dos contratos de locação residencial, o Índice Geral de Preços, Mercado, o IGPM, subiu 4,1% em maio. No mês anterior, o avanço havia sido de 1,51%. Medido pela Fundação Getúlio Vargas, o índice acumula alta de 14,39% no ano
e de 37,04% em 12 meses. O IGPM é influenciado por fatores como a oscilação do dólar e cotações internacionais de matérias-primas. Desde 2020, o número tem ficado bem acima da inflação oficial aqui no país. Agora, aqui no Jornal da Rede Alesp, a gente fala sobre a lei que torna crimes cometidos pela internet mais graves e foi sancionada. Antes, quem invadia o celular, computador, tablet para obter ou adulterar ou destruir dados ou então informações podia ser punido com até 1 ano de detenção e multa. Com a nova Lei 14.155 de 2021, o criminoso pode ficar de 1 ano a 4 anos na cadeia e pagar multa e a pena pode ser aumentada de 1/3 para 2/3, se o crime for praticado contra idoso ou então vulnerável. A pena aumenta de 1/3 ao dobro. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Augusto Durso. Ele é especialista em direito digital e também professor. Bom dia, doutor Durso, tudo bem com o senhor? Bem-vindo novamente ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, Júlia, é sempre um prazer. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, doutor, um prazer é nosso falar com o senhor novamente. Para quem está em casa, para a gente começar essa entrevista, o que é considerado um crime cibernético? Essa é uma pergunta interessante, porque muita gente me pergunta, professor, eu fui vítima de um crime virtual ou não? É um crime comum? E, na verdade, o que separa os crimes físicos dos virtuais é exatamente onde ele está sendo cometido. A sua consumação é realizada aonde? E quando é na internet, aí reside o crime virtual, o crime cibernético. Claro que nós temos os crimes cibernéticos próprios e o crime cibernético impróprio. O próprio é aquele que depende da tecnologia para existir. São os novos crimes criados. Então, o crime de invasão do dispositivo informático, esse que você acabou de citar, que houve uma alteração da pena. Esse é um cybercrime próprio, ele depende da tecnologia. E o impróprio são aqueles que migram para a internet e podem continuar sendo cometidos fora. Estelionato, extorsão, ameaça, furto mediante fraude, etc. E essa nova lei impactou alguns dos cybercrimes com aumento de pena. E, doutor, como que a população, então, pode se proteger de um crime na internet? Daqui a pouco a gente fala, então, sobre essas alterações de penas e afins. Bom, as formas de proteção são diversas. A gente ficaria 1 hora aqui de programa dando as dicas, Sim. Mas, em resumo, algumas dicas importantes são em relação às questões de prevenção. É muito melhor você ter um computador seguro, um celular seguro, do que você depois ter que apurar quem invadiu, quem cometeu um crime contra você. E essas formas são, resumidamente, ter, por exemplo, os sistemas operacionais sempre atualizados. Então, tomem cuidado, além de ser crime ter um software pirata, você não tem as atualizações, isso é muito ruim. Mantenha sempre investimentos em softwares de proteção, como antivírus, como firewalls. Muita gente nem tem curiosidade em saber o que é, mas são importantíssimos os antivírus e às vezes até muito baratinho, para ter uma segurança até gratuito. É importante ter muita atenção com mensagens recebidas solicitando códigos, mensagens de promoções com valores fora do mercado, links obrigando você a preencher formulários, lembrando que a gente está no momento de proteção de dados pessoais, cuidado com as suas informações e seus dados pessoais. Então, eu falo, Júlia, que a internet é como caminhar num bairro perigoso às 3h30 da manhã. Quem já caminhou nessa situação sabe que você vai desconfiar de tudo e de todos. Se tem alguém do outro lado da rua, você fica preocupado. A internet é a mesma coisa. Desconfie de tudo e de todos. Essa desconfiança vai trazer mais segurança para você nunca responder, nunca mandar códigos, ou se for responder, checar que é a pessoa que você conhece e não seu parente que foi invadido, seu parente que teve o aplicativo também clonado. Então é super importante essa desconfiança, são algumas poucas dicas que a gente consegue dar aqui rapidinho. É isso mesmo, doutor. E a gente falou então dessa sanção feita pelo presidente Jair Bolsonaro, justamente até na última sexta-feira, sobre essa nova lei, né? Eu gostaria que o senhor explicasse de modo sucinto e que consiga atender também para quem nos assiste, quais foram as principais mudanças e se elas foram efetivas, ou que o senhor acredita que elas sejam mais efetivas nesse momento. Eu vejo as mudanças como muito importantes e, resumidamente, são 3 mudanças relevantes. Uma questão que mudou o crime do estelionato na internet,
a outra alterou o furto mediante fraude na internet e a outra aumentou a pena para invasão de computador, de celular, dispositivo informático. Qual a importância do aumento de pena nesses 3 casos dessa nova lei? Com relação à invasão, você começou a matéria falando, a pena antes era de 1 ano, então um criminoso que invadia um sistema, muitas vezes tinha acesso a dado pessoal de consumidores, de pessoas, ou até da empresa, ele estava sujeito a uma pena de 3 meses a 1 ano, pena de pequeno potencial ofensivo, e isso muitas vezes era resolvido numa audiência com uma transação penal, um pagamento de cesta básica. Agora a pena é de 1 a 4 anos, elimina essa questão de juizado especial, pena muito mais rigorosa, mais proporcional, porque o estrago por uma invasão, um acesso a dados pessoais, merecia uma pena proporcional, agora 1 a 4. 2 outras alterações foi o estelionato, que quando agora é pela internet, rede social, que tem acontecido muito em fraudes, golpes na internet, clonagem de WhatsApp, a pena normalmente do estelionato era de 1 a 5 anos, né? No caput é 1 a 5 anos. Agora ela vai de 4 a 8 anos. Perdão, de 2 a 8 anos. Muito mais gravosa a pena. 4 a 8 anos. Muito mais gravosa a pena para o estelionato na internet. Mesma coisa o furto mediante fraude. Também com pena máxima de 8 anos, com uma pena muito mais gravosa, e eu vejo como efetiva exatamente porque isso tem um efeito pedagógico e isso fará com que esses criminosos sejam punidos, porque há uma sensação gigante de impunidade das pessoas acreditarem de que aquilo que acontece na internet não tem punição. Então agora nós temos pena de invasão de dispositivo. Você que assistia, acompanhava a Comissão de Administração Pública, fica agora com a gente também aqui no Jornal da Rede Alesp. Doutor, pode continuar. A gente estava voltando aqui a nossa transmissão também pela TV. Nós estávamos na internet, agora a gente está voltando aqui também pela TV. O senhor pode continuar a sua explanação, doutor. Então, perfeito. Resumidamente, eu falava de 3 alterações importantes dessa nova lei: para o estelionato, para o furto mediante fraude na internet, o estelionato na internet e invasão, trazendo penas mais rigorosas, o que faz com que não se resolva com uma cesta básica, com uma transação penal, e puna com mais rigor crimes que causam prejuízo tão grande à população, como no caso do estelionato aí pelo WhatsApp, pelas falsas vendas na internet, leilão falso de carro, etc. Invasão causa um prejuízo gigantesco, porque o indivíduo invade empresa, dados pessoais, etc. Hoje a pena vai de 1 a 4, muito mais rigoroso. E no caso do estelionato e do furto, a pena máxima agora é 8 anos. Então nós temos sim uma alteração super importante para diminuir esses crimes na internet e inibir também essa conduta. Você que chegou agora aqui, a gente conversa com o Dr. Luiz Augusto Durso justamente sobre esses crimes cometidos pela internet e como essa nova lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro pode contribuir para tentar inibir também esses crimes. Mas me parece, doutor, que não aconteceu tanta inibição desses crimes cibernéticos nesse último ano da pandemia, não é? Porque essas novidades, nós tivemos 2 recentes novidades, essa agora que aumentou a pena para esses 3 crimes, uma agora que colocou que os crimes contra a honra praticados na internet terão a pena triplicada. Então você vê que o legislativo está de fato preocupado com o aumento na internet, porque realmente essa sua sensação faz todo sentido com a realidade. A realidade hoje dos fatos, dos dados apontam um aumento gigantesco. Algumas pesquisas falaram que aumentou em até 400% a quantidade de crimes na internet durante a pandemia. E por quê? Porque nós tivemos uma alta conectividade, as pessoas migrando para a internet, muita gente trabalhando no home office, e isso, claro, fez com que os criminosos também migrassem, até porque quanto menos gente na rua, menos possível vítima. Então eles também perceberam que a internet podia ser um ambiente para cometimento de delito. O problema é exatamente esse: muito aumento e pouca reação. Por quê? Porque as reações dependem de vários fatores, no sentido de educação digital, investimento do Estado, investimento na investigação na Polícia Civil e Federal, novas leis, e isso aos poucos nós estamos adaptando, com divisão de crime cibernético, com essas novas leis, com um debate constante de educação digital, que eu tenho certeza que vai ajudar
de alguma forma a gente diminuir esses crimes na internet. O senhor, aproveitando o gancho que o senhor falou sobre educação digital, não é? Os direitos e deveres, a gente sabe que tem que ser coibido esses crimes digitais, cibernéticos, mas também nós, enquanto cidadão, precisamos entender que nem tudo pode ser feito na internet também, não é? A gente tem que ter os nossos cuidados. Educação digital, uma vez eu conversava com o saudoso professor Luiz Flávio Gomes, né? Nosso grande LFG, jurista gigante, e ele falava, Luiz, a minha vida foi a educação, e uma forma que você combate grande parte dos problemas na sociedade é de fato a educação. E ele tem toda a razão. E isso não é diferente para a internet. Se nós tivermos aulas de educação digital que não é de informática, não é ensinar adolescente e criança a mexer em computador, é mexer em computador sabendo os riscos, sabendo como a internet tem acesso a conteúdos pornográficos, conteúdos ilícitos, conteúdos criminosos, droga, tanto conteúdo negativo que está à disposição de pessoas, seja idoso, seja adulto, seja adolescente e criança. Então, a educação digital é, de fato, ensinarmos essas pessoas que eles têm direitos, deveres e responsabilidades na internet. Porque, a partir do momento em que a internet é uma ferramenta gigante e muito boa para falarmos, para a gente se comunicar, também gera grande responsabilidade sobre o que você está compartilhando, fake news, sobre ofensas que você pode sofrer ou causar, ou provocar. Então, você tem questões de, por exemplo, como você não cair em golpes, tudo isso faz parte dessa matéria de educação digital, porque, claro que a gente precisa evoluir em investigação, em leis, etc., mas um grande pilar para termos uma internet mais saudável, menos tóxica e com menos crime é exatamente a educação, que é a educação digital. E juntamente, né, como o senhor falou, é um dos pilares, né, essa educação digital, para que as pessoas entendam também quais são os seus deveres, né, nesse mundo cibernético, vamos dizer assim, né, que às vezes as pessoas acham que esse mundo tudo pode, né, e a gente sabe que não. Essa ampliação de penas, ela chega no momento, entre aspas, correto, demorou para se ter essa ampliação de punições. Eu digo isso porque se tem uma sensação de impunidade em muitos aspectos no país, né? E talvez ali atrás do computador, quem causa tantos danos às pessoas pode se sentir ainda mais livre de cometer os crimes. Essa sensação de impunidade na internet é uma questão que, de fato, o criminoso sente. Se qualquer um aqui conversar com um criminoso que foi preso em razão de crimes na internet, você perguntar, e aí, como que era? Ele vai falar, olha, eu achei que eu nunca ia ser pego, porque ele está dentro de casa, ele está escondido, às vezes até dentro de presídio, cometendo os golpes, e ele tem uma sensação de que ele não vai ser encontrado. Isso porque grande, enorme parte dos criminosos não são. Nós temos no Brasil, por exemplo, 8% dos inquéritos policiais de homicídio concluídos com autoria e materialidade. Imagina crimes na internet, esse número cai muito também. Então a gente tem uma enorme quantidade de crimes e poucas condenações. Isso por quê? Porque é difícil investigar na internet, realmente é. Então o Brasil tem que ter aparelhamento, educação, é um combate como combater o coronavírus. Não é simplesmente uma ação que vai resolver, é uma ação coletiva de vários órgãos, da população, dos órgãos reguladores da internet. É de fato muito difícil. Então esses aumentos, normalmente essas alterações, elas vêm no momento em que as pessoas elas reagem falando, poxa, não demorou muito? E também não é tão simples mudar uma lei federal, como o Código Penal. Você tem aprovação no Congresso, depois a sanção presidencial, muitas vezes até veto, e derrubada de veto, como aconteceu para triplicar as penas nos crimes contra a honra na internet. Então não é tão simples legislarmos, porque tem toda uma liturgia que a gente conhece. E a internet ela é muito rápida, ela evolui a tecnologia muito rápido. Então, normalmente vai ter primeiro uma grande quantidade de problemas para ter uma reação legislativa. Então, essa dosagem da velocidade, ela pode ser sim um pouco mais acelerada, claro, mas ela não está sendo tão ruim no Brasil. Nós temos o Marco Civil da Internet, a lei que criminalizou a invasão do dispositivo informático, que tem o nome da atriz, né, que foi carinhosamente apelidada Carolina Dickmann. Nós temos outras leis que impactaram os crimes cibernéticos, como lei de importunação sexual, lei de organizações criminosas. Então, o Brasil não está tão mal na questão legislativa,
mas nós temos uma dificuldade gigantesca na investigação, cadeia de custódia e etc. Isso só o tempo, investimento e de uma forma com educação a gente diminuir esses crimes na internet, que vai ser a melhor forma de combate. Perfeito, doutor Luiz Durso. Muito obrigada, viu, pela contribuição mais uma vez aqui ao Jornal da Rede Alesp. Bom trabalho por aí. Obrigado, Júlio. Um abraço a todos e muita saúde. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu o 11º curso interdisciplinar de gestão de mandato. Esse foi o último curso desse ciclo de palestras. Entre os temas abordados foi o princípio da moralidade. A repórter Melissa Araújo acompanhou como foi. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, promoveu na manhã desta segunda-feira o 11º curso interdisciplinar de gestão de mandato. A aula tratou sobre negócios jurídicos administrativos, controle dos atos públicos e direitos políticos, com o professor Hamilton Augusto. O professor Hamilton é o vice-presidente da Comissão da OAB São Paulo de Relacionamento com a Assembleia Legislativa. Esse foi o último curso desse ciclo de palestras. Vamos imaginar um assessor nível 1, assessor administrativo nível 1, que se passa por procurador ou advogado, eventualmente, de um gabinete, e toma algum ato, escreve um parecer. Quem está de fora não tem como imaginar que aquele servidor não tem competência para tal. O fato dele estar dentro do órgão, se apresentar como tal, por uma questão de aparência de investidura, o torna responsável pelo ato que ele praticou. Ele não vai conseguir nunca tentar se justificar ou se isentar de responsabilidade, alegando que o cargo dele era diferente daquele tal que ele praticou determinado ato. O princípio máximo da administração pública é o princípio da legalidade, e agente nenhum pode praticar qualquer ato se não tiver respaldado por lei. Então, essas cautelas são importantes, porque pode dar processo administrativo, pode dar demissão, pode dar ação de improbidade e até crimes funcionais. Outro tema abordado por Hamilton foi o princípio da moralidade. De acordo com o advogado, esse é um assunto altamente complexo, uma vez que em determinadas condutas, o que é considerado moral ou não é relativo aos princípios de cada um. Esse princípio, ele impõe que o administrador não dispense a prática de preceitos éticos na condução do seu agir, naquilo que vai nortear o seu agir. Ele deve pautar a sua conduta, não só em critérios de legalidade, de conveniência e oportunidade, quando a legalidade assim permitir, né? Porque você tem a legalidade estrita, você tem a legalidade mais... uma legalidade mais estrita, no sentido de que só pode praticar o ato permitido, até a vontade da prática do ato ela é restrita àquilo que está definido na lei, e você tem aí umas questões de discricionariedade que a lei autoriza um mérito ali de conveniência e oportunidade da prática de determinado ato, quando principalmente estamos falando de políticas públicas. Na aula, o professor esclareceu ainda o princípio de freios e contrapeso, na divisão de atribuições entre os poderes. Você está amparado aí por uma questão, né, dentro de uma questão de equilíbrio de poderes, dentro daquele princípio que fala da repartição, da separação de poderes, do princípio de freios e contrapesos, que visa ali manter um poder paralelo ao outro, sem que um se sobreponha ao outro. Um não intervém no outro. Está se discutindo muito isso recentemente, né, sobre a intervenção de um poder sobre o outro, mas esse princípio dos freios e contrapesos, a ideia básica é essa, é controle com responsabilidade, é um poder não poder se sobrepor ao outro. O judiciário não pode se sobrepor ao poder legislativo, principalmente no que tange ao mérito, que a gente falou, salvo se o mérito for viciado. Se o mérito do ato administrativo for viciado, o poder judiciário pode adentrar, inclusive anular o procedimento. Do contrário, há a máxima que entende que não cabe ao judiciário intervir no mérito do ato administrativo, cabe ao gestor definir como agir e por que agir. Os cursos do ILP são gratuitos e podem ser acompanhados ao vivo ou posteriormente pelos canais da Rede Alesp.
O Jornal da Rede Alesp vai para mais um rápido intervalo. Nós voltamos já já com mais informações para você. Você acompanha Jornal da Rede Alesp.